A experimentação do Rogério também foi longa, né? Foi um ano. E eu também dividi nessas três fases, a preparação, a catalogação e a prática em si, isso no texto, né? Porque mais ou menos foi. E eu chamei a dele a prática 4 de o fomento. Para ele, eu também preparei as fichas técnicas com 76 obras que eu fui catalogando. Eu imprimi todas as postagens dele do Instagram, porque eu considero que o Instagram não deixa de ser uma forma de catalogação também. E também as várias fotos de pastas que ele compartilhava comigo no Google Fotos, né? Então, eu elaborei ao todo 316 artefatos ali para essa prática experimental. O Rogério também recebeu duas caixas, né? Uma com as fichas técnicas das obras catalogada e a outra com as demais informações aí que eu tinha, as outras folhas que eu tinha impresso. Então, quando ele recebeu todo esse material, para começar a prática experimental, ele ficou ali titubeando um pouco, né, folheando o material e ele deu um depoimento sobre a oportunidade de falar sobre o próprio trabalho, né, que eu vou ler aqui para vocês. Ele disse assim: olha, Marina, nos dá essa liberdade de poder falar do nosso trabalho, porque a vida do artista é muito individual, é muito solitária, e eu me sinto muito solitário, e eu às vezes preciso disso, dessa solidão. Mas é importante também fazer essa troca. Bah, para mim é um privilégio, é uma lisonja. Olha só que especial. Olha a Ana entrando aqui também. É muito especial também ouvir isso, assim, no começo já da prática experimental, né? Bom, aí continuando a folhear esses artefatos, ele seguiu imaginando qual o critério que ele usaria para catalogar, né? E em determinado momento ele até pensou em falar sobre o sentimento que ele estava vivenciando quando desenvolveu cada obra, né? Daí ele percebeu que ele precisava me explicar como é que ele resolvia cada obra, qual que era a solução plástica dele. Daí ele foi para o quadro e começou a me explicar quais eram os tipos de soluções plásticas que ele exercitava quando tinha que pensar numa escultura, por exemplo, né? Se ela ia ter suporte, se ela ia ser fixa na parede, se ela ia ficar pendurada, né? Aí depois que ele me explicou todas essas soluções, ele resolveu então catalogar por tipo de solução, né? E daí foi que começou a catalogação. Enquanto ele estava colocando essas fichas ali organizadas por soluções, ele se deu conta de que poderia prolongar as hastes de fixação da obra que é fixada na parede e criar um novo efeito de sentido. Aí ele começou a especular sobre como seria poder ver a mesma obra pela frente, pelo verso. E vocês podem ver que ele está afastando a folha da parede. Aqui ele já prolongou as hastes no desenho, e aqui ele está afastando a folha da parede. Chegou a afastar ali uns 50 centímetros, ele olhava por trás e pela frente a obra. E foi mágico para mim, porque assim, ele acabou criando e sendo fomentado pelo processo da catalogação, né? Bom, a gente encheu todas as paredes da sala, as mesas com os artefatos da prática, né? Virou um enorme portfólio anotado. E assim, isso que eu vou dizer não está no meu roteiro, e eu já vou pedir desculpa por atrasar uns minutinhos, mas assim, eu preciso dizer que essas duas práticas com a Ana Penha e o Rogério Pessoa, elas foram maravilhosas. Elas foram de muita generosidade deles, eu aprendi muito, não só com essas práticas experimentais, mas com a experimentação inteira de cada um deles. Mas a prática em si, ó, elas foram de uma energia concentrada nessas 3 horas ali, da melhor qualidade, assim, sabe? Eu terminei as duas práticas completamente extenuada, né? A Débora sabe, né? Eu fiquei por dias, assim, recolhida, introspectiva, de tanta informação, tanta coisa para digerir. E abertura é algo que tem que ser proposto com muita responsabilidade, sabe? Assim, não é uma fala, né? Ela é uma ação essa abertura ela é uma ação que gera uma consequência, né? Há que se fazer um efeito de sentido com essa proposição de abertura, né? E eu também quero comentar que está lá, assim, disponível para ser só uma assistente para toda essa abertura só foi possível porque eu me preparei muito. Eu tinha muitos materiais disponíveis para vários caminhos possíveis que eles viessem a tomar. Inclusive, assim, se eles quisessem fazer algum tipo de livro de artista, eu tinha levado material. Então, talvez se eu tivesse despreparada, eu não conseguisse me entregar essa abertura toda da prática junto com eles. Foi muito intenso, foi muito bonito.